Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar a nossa resolução 168 do CONTRAN, resolução essa que regulamenta aí todo o processo de formação de condutores, e agora a gente vai trabalhar o assunto, a parte 2, né, a parte 2 da aula, uma aula enorme, teremos 3 partes essa resolução, tá? Lembrando para vocês que essa resolução é uma das resoluções que mais tiveram alterações no decorrer do tempo pelo CONTRAN, e agora a gente vai trabalhar a parte dos exames, né? Professor, exames, né? Esse aqui é o capítulo dos exames, ou seja, exames de forma geral, né? Então nós temos quais tipos de exames, né? Vamos colocar aqui, vamos lá, uma ajuda à memória, né? Primeiro, nós temos a avaliação, né? Avaliação que psicológica, né? Segundo, nós temos o que? O exame, ó, vou colocar EX, né? O que? Aptidão física, olha só, aptidão física. Ok, e mental. Professor, qual que é outro exame que nós temos, né? Exame teórico. Exatamente. E finalmente nós temos aqui o exame prático. Todos os procedimentos dessa avaliação aqui, nós iremos estudar nessa parte da aula, né? Todos os detalhes aí inerentes, né? Então vamos lá, artigo 10, né? O que fala o artigo 10? Qual é o comando do artigo 10? Ó, o exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica. São os dois itens, né? Estabelecidos no artigo 147 do CTB. O 147 do CTB diz que todos os condutores deverão ser submetidos, né, ao exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica, né? Seus procedimentos e critérios de credenciamento dos profissionais da área médica e psicológica obedecerão ao disposto de resolução específica, né? Então temos uma resolução específica que trata aí dos procedimentos, né, de quê? De credenciamento de profissionais que irão fazer o exame médico, que é a aptidão física e mental, e também a avaliação psicológica. Bacana? Mas são o quê? São obrigatórios para a aptidão, para a concessão da habilitação. Professor, o resultado final é apto, a pessoa está apto ou inapta, aliás, né? Tanto no exame de aptidão física como avaliação psicológica. Bacana, né? Artigo 11, vem comigo, né? Olha só, o artigo 11 é o exame teórico, né? É o exame teórico técnico. Vem comigo, olha só. O candidato à obtenção da ACC, autorização para conduzir ciclomotores, ou da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, após a conclusão do curso de formação, será submetido a exame teórico técnico, constituído de prova convencional ou eletrônica, de no mínimo 30 questões. Isso cai, hein? Então, a prova teórica, qual que é a quantidade mínima de questões? 30 questões, ó, artigo 11 da resolução 168 do CONTRAN. Incluindo todo o conteúdo programático, proporcional à carga horária de cada disciplina, organizado de forma individual, ou seja, a prova ela é individual, tá? Não tem nada de prova em dupla, né? Uma única prova, né? E sigilosa, claro, né? Devendo obter aproveitamento de, no mínimo, 70%. Então, 70% de acertos para aprovação. Ou seja, é a famosa nota de corte. Então, isso aqui é o quê? São os parâmetros, né? Para o quê? Para o exame teórico. O exame teórico também é obrigatório. Parágrafo único. O exame referido neste artigo, o exame teórico, será aplicado pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado, do DF, né? Ou seja, é de responsabilidade do DETRAN, né? Dos DETRANs, né? Ou o quê? Ou entidade pública, isso é importante, ou entidade pública, olha aí, entidade privada, vou colocar aqui, né? Ou pública. Então, essa parte aqui pode ser realizada tanto por entidade pública quanto entidade privada. Professor, por que você está falando isso? Porque isso cai. A gente vai estudar já no artigo 12 uma outra situação. Tá bom? Então, isso aqui é o quê? É o curso de formação e a aplicação do quê? A aplicação do exame, da prova, né? Do exame
Então pode ser realizado tanto pelos DETRANs, quanto também pelas entidades públicas ou privadas devidamente credenciadas de acordo com resolução específica do CONTRAN. Agora o seguinte, vem comigo, 12, faltou o quê? Olha só, pela ordem, o 10, nós falamos o quê? Do exame de aptidão física ou mental e avaliação psicológica. O 11, nós falamos o quê? Nós falamos do exame do curso teórico. E agora? Agora faltou o exame de direção veicular. Olha aí, o exame de direção veicular para todas as categorias também, previsto no artigo 3º dessa resolução, será realizado pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do DF e aplicado pelos examinadores titulados no curso previsto em regulamentação específica e devidamente designados, né? Professor, e aí, professor? Já tem uma diferença? Claro que tem uma diferença, né? Qual que é a diferença que nós temos aqui? É que no exame da prova teórica é permitido que entidades privadas devidamente credenciadas aplicar este exame teórico. Já na direção veicular, não. A direção veicular, o legislador quis o quê? Que isso fosse um produto de controle e execução do próprio DETRAN. Ok, então você já sabe. Então, olha só, mentalidade, vem comigo. O que o legislador pensou nesse sentido para a obtenção da CNH? Né? CNH ou ACC? Olha, para o exame do curso teórico, o próprio DETRAN poderá realizar ou credenciar terceiros. Bingo. Já na prova, no exame prático, de aptidão prática, somente o DETRAN pode realizar. Tá? Professor, tudo bem, é de responsabilidade de quem? Do DETRAN. Tem mais coisa? Tem mais coisa. Tipo, vem comigo. Agora, o examinador desse exame, ele tem que ter um curso específico devidamente aí, e ele tem que ser designado pelo próprio DETRAN para a participação desse exame de direção veicular. Nós veremos ainda nesta aula, né, que é constituída uma comissão, tal, a gente vai falar em detalhes como é que é feito esse exame, né? Parágrafo único, vem comigo, olha só. Os examinadores responderão pelos atos decorrentes no limite de suas responsabilidades, né? O que acontece? Cara, isso aqui é um objeto que tem mais problema, cara, né? É lá no exame prático, né? Eu, particularmente, queria o seguinte, né? Se fosse aí legislador, eu colocava que todo carro que seria destinado para avaliação tinha que ter uma câmera e lá e um microfone gravando tudo, né? Então, o examinador, ele vai ser responsável, tem responsabilidade objetiva sobre as suas responsabilidades aí no ato aqui do exame de direção veicular. Bacana? Vem comigo, artigo 13, né? Olha só. O candidato à obtenção da ACC da CNH, adição ou mudança de categoria. Professor, adição ou mudança de categoria. Vem no meu caso aqui, eu tenho categoria B, tá? Eu tenho categoria B. Eu quero adicionar, tá? A categoria A. Então tá aqui, né? Então, ACC ou CNH, né? Mudança ou adição de categoria somente poderá prestar exame de prática de direção veicular depois de cumprida a seguinte carga horária de aulas práticas, né? Ou seja, aqui estão agora as regras para mudança ou adição da CNH. Pode cair em prova? Com certeza. Primeira regra, né? Vamos lá. Obtenção da ACC. Tá? Eu tenho categoria B, eu quero a ACC. E aí, professor? Você vai ter que ter o quê? 20 horas aula, das quais 4 no período noturno. Então, olha aí, 20 horas aulas, né? Mas sendo 4 no período noturno, né? 2. Obtenção da CNH da categoria A. Eu tenho a B, eu quero a categoria A. Também, 20 horas aulas, das quais 4 no período noturno, né? Professor, período noturno por quê? Né? Para testar as condições de trafegabilidade aí do período noturno, né? Olha aí, ó. Ó, eu esqueci de frisar isso aqui. O artigo 13, ele fala adição ou mudança, né? De aulas práticas, né? Não aulas teóricas. Olha aí, ó. Aulas práticas, por favor, marquem aí. Então, adição aí, obtenção da categoria ACC, 20 horas, né, sendo 4 noturno. Categoria A, né, obtenção, você tem que ter 20 horas, né, também, sendo 4 noturno. Tem mais? Claro. A adição da categoria A, ou seja, já tem B, C, D ou E, você quer A.
Então, no mínimo, 15 horas de aula, né? De horas aula, sendo 3 no período noturno, né? Item 4, né? Obtenção da CNH categoria B, no mínimo 25 horas, né? Distribuídas da seguinte conformidade. Então, aqui você quer o quê? Obter a categoria B. Você quer obter a categoria B. Qual que é o requisito aí de aulas práticas? Primeiro, né? São dois requisitos. Você vai ter aqui o veículo de aprendizagem, que é a autoescola, e o simulador. 20 horas aulas em veículo de aprendizagem, das quais 4 no período noturno. Bacana, né? Mais o quê? 5 horas aulas de simulação de direção veicular, das quais uma com conteúdo noturno. Então, esses aqui são os requisitos necessários para a obtenção da categoria B, né? A minha categoria é categoria B, desculpa, gente, né? É categoria B. E aí, professor? Na minha época, lá na década de 90, teve nada disso, né? Claro que teve, né? O exame teórico, lógico que teve as aulas aqui de aprendizagem aqui no mínimo, né? Fiz o teste prático, mas não teve nada disso, né? Então agora você tem aí, ó, você tem que ter 20 horas, sendo 4 noturnas e 5 horas aí do simulador. Bacana, né? Vamos lá, outro requisito, vem comigo. Adição para a categoria B, né? Adição para a categoria B, eu enxergo apenas uma possibilidade. Você tem categoria A e você quer adicionar a categoria B. No mínimo 20 horas, aulas distribuídas da seguinte conformidade, né? Vem comigo. 15 horas em horas-aula em veículo de aprendizagem, das quais 3 no período noturno. E, claro, simulador, né? 5 horas aulas em simulador de direção veicular, das quais uma com conteúdo noturno, né? Então, esse aqui é o geralzão aí das categorias aí, né? Principalmente as primeiras categorias, né? Ok, vem comigo aqui, né? Parágrafo primeiro. Para atendimento da carga horária prevista nas letras A, dos incisos 4 e 5. Voltando aqui, ó, rapidão aqui. Ó, 4 e 5. Inciso A, 20 horas e 15 horas de hora-aula, né? Ok. Realizados no período noturno. Nós vimos lá que o legislador separou uma quantidade de aulas práticas em período noturno. Poderão, olha o verbo, ser substituídas opcionalmente por aulas ministradas em simulador de direção veicular, desde que o aluno realize pelo menos 1 hora prática de direção veicular noturna, na via pública, conforme o disposto no parágrafo 2º, artigo 158 do CTB. Então, ele poderá aí, né, ser substituído pelo período noturno, só que a substituição não é total. Ele é obrigado, pelo menos, né, 1 hora aula aí, 1 hora aula, pelo menos, ele deverá fazer aí, tá certo, nas vias públicas no período noturno. Parágrafo 2º. As aulas realizadas em simulador de direção veicular, em substituição às aulas de aprendizagem, no período noturno, deverão observar o conteúdo didático noturno. Claro, né, você vai ter que ter aí toda uma didática aí no período noturno, né? Ok, vem comigo. Parágrafo 3º. Os centros de formação de condutores deverão comprovar junto aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados e do DF a realização de aulas de prática de direção veicular e de aulas de simulador de direção veicular executadas no período noturno nos termos dessa resolução. Então, olha aí, o CONTRAN está atribuindo aí ao Centro de Formação de Condutores, né, o quê? Que eles comprovem junto aos DETRANs o quê? Que efetivamente aquele aluno teve a hora e a hora foi no período noturno, né? Controle em cima de controle. Parágrafo 4º, vem comigo. É atribuição dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados do DF fiscalizar atividades previstas nesse artigo e seus parágrafos, informando ao órgão máximo executivo de trânsito, DENATRAN, acerca de sua execução. Ou seja, né, qual que é a responsabilidade primeiro, esse produto é de quem? É do DETRAN, dos órgãos executivos de trânsito dos estados do DF. Então é o seguinte, claro, né, nem precisava dizer isso, mas a resolução deixou claro, ó, DETRAN, vocês têm aí a responsabilidade da fiscalização e, claro, né, o DENATRAN, você tem que informar sempre o DENATRAN dessas suas atribuições. E isso dá muito problema, gente, muito problema, né? Tá, muito problema, né? Eu vou falar para vocês o seguinte, né? Você vê que é muito controle, né? Atribuição, responsabilidade, né? Todo mundo sabe que eu sou cuiabano, sou de Mato Grosso, graças a Deus aí. E eu digo para vocês aqui, não sei se isso aqui é único aqui no meu estado, na minha cidade aqui,
Mas, cara, vira e mexe, tá? Passa ano e vem ano, vai. Sempre tem operação policial aí, prendendo aí instrutores aí de centro de formações, funcionários do Detran, e a maioria dos rolos está aqui, que é a venda da CNH, né? Olha só, muitas alterações nessa resolução, controle em cima de controle. Vem comigo, o Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, fiscalizará direta e permanentemente o cumprimento dos requisitos e exigências constantes desta resolução, abrangendo a verificação da comunicação eletrônica entre os sistemas de controle do monitoramento do Denatran, mais especificamente do sistema RENAST e dos órgãos executivos estaduais de trânsito com os simuladores de direção. Olha aí, os simuladores de direção estão conectados lá no Denatran, hein? Na condição de integrantes do processo de formação de condutores, incluindo a regularidade na utilização de hardware e softwares utilizados, né? Bacana, é controle em cima de controle. E mesmo assim dá rolo, imagina se não tivesse, né? Ok? Bacana, vamos continuar. Vamos falar ainda do exame de direção veicular. Vamos lá, artigo 14, perdão. O exame de direção veicular será realizado perante uma comissão formada de 3 membros. Questão de prova. Então, o exame de direção veicular, olha aqui, né? Direção veicular, ele vai ser realizado numa comissão de 3 membros, né? Designados pelo dirigente do órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do DF. Então, tá aí. O Detran sempre vai estar designando uma comissão de 3, né? 3 membros. Vem comigo. Agora a gente vai falar o quê? Do teste lá, da atuação dessa comissão de exame. A comissão que trata o caput deste artigo poderá ser volante. O que é ser volante, né? Móvel, né? Poderá ser móvel, volante, para atender às especificidades de cada estado ou DF a critério do respectivo órgão, entidade executiva de trânsito. Professor, eu quero exemplos, tudo bem. Vamos supor que tem lá um estado gigante e tem alguns municípios que não tem lá comissão constituída, né? E aí? Aí pode uma equipe da capital, por exemplo, ser volante, se deslocar até esse município para a realização desses exames. Pode, claro, isso acontece muito, né? Tá certo? Não só em outros municípios, mas também pode fazer em bairros, né? Setoriais aí, de regiões, né? Para fazer o exame lá da rapaziada, né? Vem comigo. No exame de direção veicular, o candidato deverá estar acompanhado durante toda a prova, questão de prova isso, gente, atenção, por no mínimo 2 membros da comissão. Na minha época era 1 membro só, né? Agora são 2 membros, né? 2 membros. Dá muito rolo, né? Sendo que pelo menos um deles habilitado na categoria igual ou superior à pretendida pelo candidato, né? Igual ou superior. Então, esse cara que realmente vai estar avaliando lá a condição dele, né? O outro lá age como mais ou menos um fiscal. Bacana, 2 membros, né? Olha aí, muito rolo, né? 2 membros têm que participar. Por isso que eu sou favorável aí, para resolver logo isso, né? Colocar uma câmera lá com áudio, né? Pronto, grava todo o exame do cara, deixa guardado esse arquivo aí para qualquer rolo, tá lá. Aí resolve o problema, né? Parágrafo 3º. O exame de direção veicular para os candidatos à CC e à categoria B, né? Aí, a CC e categoria B, tem como colocar 2 caras no veículo? Claro que não, né? Deverá ser realizado em área especialmente destinada a este fim, um pátio para isso, né? Que apresente os obstáculos e as dificuldades da via pública, de forma que o examinador possa ser observado pelos examinadores durante todas as etapas do exame, sendo que pelo menos um dos membros deverá estar habilitado na categoria A. Então a comissão de 3 aqui é diferente, né? Aqui não é um veículo, aqui é ACC, autorização para conduzir ciclomotores ou motos, né? Motocicletas, motonetas, né? E aí, professor? Aí, ó, mudou, né? Mudou completamente aqui, tá? Mudou, aqui é um pátio aberto, né? Artigo 15, vem comigo, vamos lá. Ainda para direção, vamos lá, ainda, exame, né? Direção veicular. Para veículo de 4 ou mais rodas, o exame de direção veicular deverá ser realizado. Vem comigo. 1.
em locais e horários estabelecidos pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do DF em acordo com a autoridade responsável pela via. Bacana, horários e locais previamente definidos pelo exame. Que ele fala, vamos marcar o exame para tal dia, né? Com veículo de categoria pretendida. Muito importante isso. Se é B, veículos para categoria B. C, D, E. Com transmissão mecânica de duplo comando de freios. Olha aí, gente, né? Então, o exame prático, né? O exame de direção veicular. Vamos lá, regra, sempre no mesmo veículo, tem que ser realizado no veículo da sua habilitação que está pretendida. Transmissão mecânica. Professor, o que é essa aqui? Não pode câmbio manual, né? Então tem que ser a mesma categoria o veículo, câmbio mecânico, duplo comando de freios, né? Professor, o que significa duplo comando de freios? No assento do passageiro fica o que? O avaliador. E lá vai ter o que? Um freiozinho, né? Um freiozinho, então tem o freio do condutor e tem o freio do passageiro lá, do examinador. Então, mecânico e duplo comando de freios. Importante questão de prova. Se eu fosse o examinador, você pode ter certeza que eu não pensaria duas vezes em cobrar esse assunto de vocês, né? E na prova vai cair assim. Vem comigo. Outra coisa. O veículo identificado como aprendiz em exame. Ou aprendiz em exame. Olha o nome lá. Em exame. Quando não for veículo destinado à formação de condutores, né? Claro, se for veículo de formação de condutores, não tem problema nenhum. Parágrafo único, vem comigo. O veículo adaptado para portador de deficiência física, a critério de médico, não se aplica o inciso 2. Professor, o que é o inciso 2? O inciso 2 ele trata das características do veículo, né? Qual que é a característica do veículo? Primeiro, o veículo tem que ser da mesma categoria pretendida. Segundo, transmissão mecânica, ó, deficiência física, né? Se o cara tem uma deficiência para fazer a transmissão mecânica do câmbio, então ele já retirou essa ó, duplo comando de freios, né? O que é o duplo comando de freio? Às vezes, né, um carro adaptado para o deficiente, né? E aí você vai ter que fabricar um outro carro com 2 comandos de freio. Então, usando o bom senso, retirou essa obrigatoriedade neste caso específico, tá? Neste caso específico aqui, né? Ok, vamos lá. Vamos aqui, né? Particularidades ainda do exame de direção veicular. O exame de direção veicular para veículo de 4 ou mais rodas é composto de 2 etapas, né? Ó, de 4 mais rodas. Primeira etapa, olha só. Estacionar em vaga delimitada por balizas removíveis, né? Ou seja, então a prova de direção veicular, né, de B para cima, B, C, D e E, o primeiro item a ser avaliado vai ser a baliza. Esse item baliza que o povo morre de medo desse cara, né? O que é a baliza? Estacionar em vaga delimitada por balizas removíveis, né? Cara, você olha no YouTube, cara, preparando essa aula aqui, eu fui no YouTube e coloquei teste de baliza do Detran. Cara, tem cara que coloca no meio fio que derruba o cone da frente, derruba do cone de trás, o cara mira de um lado, cai do outro, tem de tudo, cara. Mas não é fácil essa prova não, vou explicar para vocês por que não. Segundo item, né? Conduzir o veículo em via pública, urbana ou rural. Então tá aí para vocês. Então tem a baliza e conduzir o veículo em via pública, urbana ou rural, né? Ok. Agora que vem por que o pessoal aqui morre de medo. A delimitação da vaga da baliza para o exame prático de direção veicular, ok? Em veículo de 4 ou mais rodas deverá atender às seguintes especificações do tipo do veículo utilizado. Aí que vem o problema. Comprimento total do veículo acrescido de mais 40%. Professor, eu não estou entendendo. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. O veículo aqui, ó. Desculpa o desenho aqui, tá? Professor, esse veículo aqui tem 4 metros. Bacana. Se é 4 metros, cara, olha só, cara. Ele vai ter que estacionar, ó, em 6 metros.
É, 6 metros, cara, vamos ver aqui. Né? 4 metros vezes 0. Não, aqui 6 metros, professor. Aí, ó, 5 metros e 60. É. 5 metros e 60, cara. 5 metros e 60, tá aí. Isso aqui que é complicado, cara. Ainda tem a tentativa. Largura total do veículo acrescida de mais 40%. Tem o comprimento e mais a largura dele em 40%, né, cara? E aí, professor? Cara, puxado, hein, cara? No câmbio manual ainda, hein? Ah, professor, tem luzinha de ré? Não tem luzinha de ré, não. Tem câmera? Não tem. Tem sensor? Não tem. Então, cara, aqui que o pessoal realmente aqui é complicado, hein, cara? Vamos lá. 2. Caberá à autoridade de trânsito do órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado DF definir o tempo máximo para o estacionamento de veículos em espaço delimitado por balizas para 3 tentativas. É 40% do tamanho do comprimento do veículo. A largura nem tanto, né? Mais tranquila a largura. Tá? Você tem o tempo máximo estabelecido pelo cada Detran. E além disso, você pode tentar até 3 vezes. Considerando as condições de via e respeitados os seguintes intervalos. Né? Ou seja, intervalos de quê? De tempo. Categoria B, de 2 a 5 minutos. Então, se de 2 a 5 minutos para cada tentativa, né? Categoria C e D, de 3 a 6 minutos. Categoria E, de 5 a 9 minutos, né? Olha aí. Então, você tem a pressão do tempo. Além da pressão do tempo, você pode 3 vezes colocar nessa vaga. Vou falar para você, minúscula. Pode ter certeza que muita gente aí leva pau nisso aqui, cara. O exame de direção veicular para veículo de 2 rodas, olha só, será realizado em área especialmente destinada para este fim, em pista com largura de 2 metros. Então, pistas de 2 metros, né? 2 metros aí, que é a pista de rolamento normal, que deverá apresentar no mínimo os seguintes obstáculos. Vamos lá, então aqui é a prova veicular para 2 rodas, né? Zigue-zague, slalom, né? Com no mínimo 4 cones, tá? Alinhados com distância entre eles de 3,5 metros. Tá? Ah, professor, meio fácil, não é tão fácil não, hein? Eu não tenho categoria B, aliás, né? Mas prancha de elevação com no mínimo 8 metros de comprimento, com 30 centímetros de largura, 30 centímetros de largura, né? E 3 centímetros de altura com entrada chanfrada, né? Entrada chanfrada de 3 centímetros. Ele quer testar o que? O controle, né? Da moto. Sonorizadores com réguas de largura, espaçamento de 8 centímetros e a altura de 2 centímetros e 5 milímetros, né? Ok, né? Na largura da pista e com 2,5 metros de comprimento, né? Sonorizador. 2 curvas sequenciais de 90 graus. 1, 2, hein? Por quê, professor? Fazendo graus em L, né? L, porque o L? Ele é que dá o segundo, né? É L, né? Ele faz aqui o segundo, 1 grau de 90 graus, né? O cara tem que saber aqui noção de espaço para fazer isso. 2 rotatórias, olha aí, que permitam a manobra no formato de 8, né? Aí os parâmetros. Então, esses aqui são o quê? Os parâmetros para a prova aí de condução de motos, 2 rodas, né? Ok? Professor, e agora? Qual que é a nota que você tem que ter? Cara, isso aqui é um tipo de exame que você tem que colocar. Você sempre já vai com a nota 100%, né? Você sempre tem 100%, tá lá. Você tem 100%, agora aqui vai ser avaliação negativa. Como assim avaliação negativa? Olha só, o candidato será avaliado no exame de direção veicular
em função da pontuação negativa por faltas cometidas durante todas as etapas do exame, atribuindo-se a seguinte pontuação, tá? Uma falta eliminatória, reprovação. Então, se você cair em um dos casos de falta eliminatória, você já está reprovado. Professor, quais são aí as faltas eliminatórias? Calma, cenas para os próximos capítulos. A gente vai falar todas as situações de falta eliminatória. Por hora, eu quero que você memorize que a falta eliminatória, ela leva o quê? A reprovação do exame de direção veicular. Vamos lá. 2. Falta considerada grave. Grave, 3 pontos negativos, né? Ok. Falta média, 2 pontos negativos. E falta leve, 1 ponto negativo, tá? Então, essa aqui é a pontuação. Professor, e quantos pontos negativos que eu posso ter? Parágrafo único. Será considerado reprovado na prova prática de direção veicular o candidato que cometer falta eliminatória ou cuja soma, ó, 2 condições para você ser reprovado, né? Cometer falta eliminatória, tá aqui. Cometeu qualquer falta eliminatória, você está consequentemente reprovado. Professor, isso eu já sabia. Pois é, está só reforçando. Ou, aí, cuja soma dos pontos negativos ultrapasse a 3. Então você pode ter, né, até uma falta negativa, uma falta grave, 3 pontos negativos, bacana, bingo, né? Ok. Você pode ter uma falta média, ok. Você pode ter uma falta média e uma falta leve, ok, que dá 3, não é maior que 4. Você pode ter 2 faltas leves ou 3 faltas leves. Não pode passar de 3, né? Ou não ultrapassar 3. Até 3 é permitido, entendeu? Até 3 é permitido, né? Não pode ultrapassar 3. 4 em diante, você vai ter que remarcar daqui 15 dias essa provinha para vocês aí, né? Existe muito nervosismo na hora desse teste, né? Com certeza vocês passaram por todos esses detalhes aqui. Vamos lá, 19. Agora, professor. Agora a gente vai detalhar o que vem a ser falta, uma falta eliminatória, uma falta grave, média, leve, né? Vem comigo. Constituem faltas de exame de direção veicular para veículos da categoria B, C, D e E. Né? O bloco é esse aqui, ó, de A até J, né? E aí, professor, tem que decorar, cara, porque aí o cara vai, né, e vai falar o seguinte, né? Ele vai falar o seguinte, aí ele vai falar que, ó, avançar sobre o meio-fio é uma falta grave. Não é eliminatória, você está reprovado. Existe um conceito aqui inerente a isso. Desobedecer a sinalização semafórica ou de parada obrigatória. Ó, eliminado. Professor, eu passei no sinal vermelho. Você desrespeitou o sinal de trânsito. Professor, era parada obrigatória e eu fui adiante. Já foi o quê? Já foi eliminado. Tá aí, né? Tem que saber as regras de condução, né? Avançar sobre o meio-fio. Já foi, né? Esse meio-fio aqui muito na baliza, né? O cara sobe no meio-fio. Já foi. Não colocar o veículo na área balizada. E no máximo 3 tentativas no tempo estabelecido. Tchau. Avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na vaga. Encostou no cone, já foi, cara. Transitar em contramão de direção, já foi. Não completar a realização de todas as etapas do exame, ok. Avançar a via preferencial, olha aí, ó, tem que saber o que é preferencial, né? Provocar acidente durante a realização do exame, exceder a velocidade regulamentada para a via, cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima, né? Então, isso você está, consequentemente, o quê? Eliminado, reprovado do exame. Professor, falta grave. Grave, 3 pontos negativos. Quais as situações? São essas aqui. Desobedecer a sinalização da via. Olha, da via, ou do agente e autoridade de trânsito. Olha aí, ó. Da via. O outro não. Voltando aqui, ó. Desobedecer a sinalização semafórica ou de parada obrigatória, né? Então nós temos aqui, né, ó, desobedecer a sinalização da via. Nós sabemos aí que a sinalização da via, nós temos diversas sinalizações da via, então você tem que obedecer, né? B, não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção.
Não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver na travessia, atravessando a via transversal, para onde se dirige o veículo, ou ainda quando o pedestre não haja concluído a travessia, mesmo que ocorra o sinal verde para o veículo, né? Então é o seguinte, então aqui você, tá lá, faixa de pedestre, né? Você tem que respeitar. Se você não desrespeitou, acabou. Detalhe, no parte final desse dispositivo, e você tem que aguardar ele concluir 100% a travessia para você seguir a sua viagem, né? D. Manter a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte dele. Tá? Então você tem que estar sempre devidamente fechada, né? Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente. Não usar devidamente o cinto de segurança. Perder o controle da direção do veículo em movimento e cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave. Então, 3 pontos negativos, né? Faltas médias, vem comigo. 2 pontos negativos. Executar o percurso da prova no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente livre, né? Rapaz, então o cara faz a baliza, aí ele sai da baliza, tá com o freio de mão, ele esquece do freio de mão e segue em diante. O cara não percebe que o carro não tá tendo marcha, né? Ih, rapaz, acontece muito isso aí. Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, em circulação do veículo e clima. Interromper o funcionamento do motor sem justa razão após o início da prova. Ó. O que é interromper o funcionamento? Apagou o carro, né? Na minha época, apagar o carro, gente, era reprovação. Agora, apagar o carro aqui é falta média. Aliviou para o pessoal. Fazer conversão incorretamente, né? Curva, né? Usar buzina sem necessidade em um local proibido. Esse aqui, usar buzina também na minha época tinha pegadinha, né? Na minha época, lá na década de 90, né? O cara passava numa escola, passava no hospital, locais que são proibidos a buzina, né? Dá uma buzinadinha ali para aquele rapaz, ela dava uma buzinadinha, pronto, já foi, né? Já foi. Tá? Rapaz, esse negócio de buzina, vou fazer um comentário aqui, já sei que é infeliz, né? Mas fazer o quê, né? Vem na cabeça aqui, eu vou falar para vocês. Cara, o que eu vou falar para vocês, cara? Rapaz, eu gosto muito do Nordeste, cara, amo o Nordeste, né? Principalmente as suas praias, o povo. Mas o povo lá gosta de uma buzina, hein? Meu carro tá quebrado, não posso andar. O que foi? A buzina tá quebrada. O povo lá usa a buzina, hein? Desengrenar o veículo nos declives. O que é isso? Vou aproveitar a gasolina, coloque ponto morto, estou na descida. Ó. Fez isso, falta média. 2 pontos negativos, né? Ok, tem mais? Tem mais, né? Colocar o veículo em movimento sem observar as cautelas necessárias. Que isso foi olhar o retrovisor, dar setas, assim por diante. Usar o pedal de embreagem antes de usar o pedal de freio nas frenagens, né? Então, o cara, o que acontece, né? O cara aperta primeiro a embreagem para depois apertar o freio, né? Tá errado, né? Entrar nas curvas com engrenagem de tração do veículo em ponto neutro, né? Entrar na curva com ponto morto, né? Ponto neutro. Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta durante o percurso, né? Manual, né? Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média, né? Então, se qualquer outra natureza média, você vai ter uma infração média, 2 pontos negativos. Agora, leve, 1 ponto negativo, né? Provocar movimentos irregulares do veículo sem motivo justificado. Ajustar incorretamente o banco do veículo destinado ao condutor. Ok, né? Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores. Então, você chega lá, você tem que ajustar o banco para a sua posição, arrumar os retrovisores do veículo, né? Apoiar o pé no pedal de embreagem com o veículo engrenado ou em movimento, né? Então o cara dirige, né, cara? Com o quê? Com o pé na embreagem. Acontece muito isso, né? Com o pé na embreagem, né? O cara tá lá com o pé na embreagem, não pode, né? Dar partida ao veículo com engrenagem de tração ligada. Aí, ó. O cara tá com o carro ligado, o cara vai lá, né? E dá outra partida. Tentar movimentar o veículo com engrenagem de tração de ponto neutro, né? Ou cometer qualquer outra infração de natureza leve. Então, isso aqui, o cara aí vai levar 1 ponto negativo, né? Não é grave isso aqui, né? Pode ter até 3 dessa aqui.
Vamos lá. Agora, pessoal, agora para a ACC, né? E categoria A, faltas eliminatórias. Vem comigo. Iniciar a prova sem estar com o capacete devidamente ajustado à cabeça ou sem viseira ou óculos de proteção. Descumprir o percurso pré-estabelecido, porque ele vai estar no pátio lá, ele vai ter o percurso. Ah, vou fazer do meu jeito, né? Dançou. Abalroar um ou mais cones de abastecimento, não pode encostar. Cair do veículo durante a prova. Não manter equilíbrio na prancha, saindo lateralmente da mesma. É a prancha, né? 30 centímetros. Muita gente sai. Avançar sobre o meio-fio ou parada obrigatória. Colocar os pés no chão com o veículo em movimento. Provocar acidente durante a realização do exame. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima, né? Então, ele estará o quê? Eliminado do processo, reprovado, né? Faltas graves, vem comigo. Deixar de colocar um pé no chão e o outro no freio para parar o veículo. Invadir qualquer faixa durante o percurso. Fazer incorretamente a sinalização ou deixar de fazê-la. Fazer o percurso com farol apagado. É obrigatório, né? Hoje as motos já ligam o farol automaticamente. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave. E finalmente, de natureza aqui, aliás, média, né? Agora média, depois tem essa, né? Utilizar incorretamente os equipamentos, ok. Engrenar ou utilizar marchas inadequadas durante o percurso. Não recolher o pedal de partida ou o suporte do veículo antes de iniciar o veículo, o tripé, né? O exemplo aqui. Interromper o funcionamento do motor sem justa razão após o início da prova. Então, ligou a moto, você vai poder desligar só no final da prova, né? Se interromper o funcionamento da moto, dançou. Aqui é média, né? Ainda pode de novo. Conduzir o veículo durante o exame sem segurar o guidão. Sempre está segurando com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras, né? Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média. E, finalmente, natureza leve, né? Colocar o motor em funcionamento quando já engrenado. Conduzir o veículo provocando movimento irregular do mesmo sem motivo justificado. Regular os espelhos retrovisores durante o percurso do veículo, do exame. Mas você tem que arrumar os espelhos antes, né? Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza leve. Então, você vai ter um ponto negativo para ACC e para ciclomotores, né? Aliás, ACC para a categoria B. Tem mais? Tem mais, vamos lá. Artigo 21. Artigo 21, né? O exame de direção veicular para o candidato portador de deficiência física será considerado prova especializada e deverá ser avaliado por uma comissão especial, integrada por, no mínimo, um examinador de trânsito, um médico período examinador e um membro indicado pelo CETRAN, né? Lá na competência 6 do artigo 14 do CTB. Então, isso aqui é para portadores de necessidades especiais aí, né? De deficiência física, tem toda uma prova especial para eles. O veículo destinado à instrução e ao exame de candidato portador de deficiência física deverá estar perfeitamente adaptado segundo a indicação da junta médica examinadora, podendo ser feito, inclusive, um veículo disponibilizado pelo candidato, né? Então, se não tiver lá na formação, o próprio candidato poderá fornecer o veículo, porque é um veículo adaptado às suas necessidades, né? Artigo 22, né? Professor, eu fui reprovado. Quanto tempo eu tenho que aguardar para fazer novo exame? 15 dias. Onde está escrito isso? Aqui, ó, artigo 22, né? Artigo 22. No caso de reprovação, isso aqui cai em prova, tá? De exame teórico, técnico ou exame de direção veicular, um ou outro, ó. É claro, você faz o exame teórico primeiro, está aquela ordem lá, né? Depois você faz o exame de direção veicular, né? Direção veicular, olha aí, né? Um ou outro, né? O candidato só poderá repetir o exame depois de decorrido 15 dias da divulgação do resultado. Ó, 15 dias.
sendo dispensado do exame da qual tenha sido aprovado. Ou seja, essa parte final é importante. Está mandando um recado. Olha, sujeito, você não precisa refazer todos os exames, somente naquela fase que você foi reprovado, né? 23. Na instrução e no exame de direção veicular para os candidatos categoria B, C, D e E, deverão ser atendidos os seguintes requisitos. Primeiro requisito, categoria B, né? Veículo motorizado de 4 rodas executando seus quadriciclos, né? Exceto quadriciclo não pode ser feito em categoria B, né? C, veículo motorizado utilizado no transporte de carga. C, carga, né? Normalmente aí para cargas, né? Registrado no preço do produto total de 6 mil quilos. Categoria D é o quê? Mais para pessoas, né? Veículo motorizado utilizado transporte de passageiros registrado com capacidade mínima de 20 lugares, né? Normalmente esse cara aqui do D, né, são micro-ônibus, né? Pouco centro de formação aí tem aí uma frota dessa, né? E claro, né, articulado, né? O cavalo mais lá, né, a carga, né, o semi-reboque ou reboque, né? Combinação de veículos cujo caminhão trator deverá ser acoplado em um semi-reboque, reboque ou semi-reboque, registrado com peso bruto total de no mínimo 6 toneladas, né? Ou veículo articulado cuja lotação exceda a 20 lugares, né? Ou veículo articulado cuja lotação exceda. Então é categoria E, né? Então tá aí para vocês aí. Então ele quer o quê? Ele, claro, você tem que ser habilitado, tem que fazer a prova no veículo na categoria necessária. Faz sentido? Com certeza. Artigo 24. Quando se tratar de candidato à categoria A, motocicletas, motonetas, né? O exame de direção veicular será realizado com veículo de 2 rodas com cilindrada acima de 120 centímetros cúbicos, ou seja, 120 cilindradas, né? Olha que informação importante. Então, para moto é até 120 cilindradas, né? 25. A aprendizagem e o exame de direção veicular para a obtenção da ACC deverão ser realizadas em qualquer veículo de 2 rodas classificado como ciclomotor. Então, para ACC, você tem que ter até 50 cilindradas aí, né? Para ser o ACC, né? Faz sentido? Com certeza. Artigo 26. Os condutores de veículos automotores habilitados na categoria B, C, D e E, ou E, pretenderem obter a categoria A ou ACC, deverão submeter a exame de aptidão física e mental e de prática de direção veicular, comprovando a realização de no mínimo 15 horas aula de prática de direção veicular com veículo classificado. Então, cara, né, já tem a categoria B. No meu caso, eu quero ter uma categoria A. Então, eu vou ter que passar pelo exame de aptidão física e mental, ok, né? Bacana. E mais a prova de direção veicular, certo, né? E mais o quê? 15 horas aulas de prática. Então, eu estou isento aqui do exame teórico e do curso teórico. Bacana, né? 27. Os examinadores para o exercício de suas atividades deverão ser designados pelo dirigente do órgão ou entidade executiva de trânsito estadual do DF para o período no máximo de 1 ano, permitida a recondução por um período igual duração, devendo comprovar na data de sua designação ou da recondução. Aí vai falar os elementos, né? O que é isso aqui? Isso aqui é do examinador. Então, o examinador é alguém designado. Essa designação é o quê? Por qual período? De 1 ano, podendo ser reconduzido por mais 1 ano. Por que o legislador quis isso? Para não criar direitos adquiridos. Ele quer rotatividade. Ah? Ele quer rotatividade. Por quê? Porque dá muito rolo aí, cara. Muito rolo. Quanto mais antigo, muito rolo, né? Requisitos para o cara ser designado. Possuir CNH no mínimo há 2 anos. Bingo. Possuir certificado do curso específico registrado junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito. Não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 12 meses. Tem mais requisito? Tem. Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir e, quando cumprida, ter decorrido 12 meses. Né? Então, depois você levou uma pena de suspensão, não está cumprindo, e depois 12 meses na geladeira. Né? Não estar cumprindo pena de cassação do direito de dirigir e, quando cumprida, ter decorrido 24 meses para a sua reabilitação. Cara, quando tem esses negócios assim, muda muito, cara. Suspensão é uma coisa.
Ah, você levou uma suspensão de 3 meses. Bacana, é diferente. Eu tenho 5 anos no prazo de validade da minha habilitação. 5 anos, 3 meses. Bacana. Aí você fica 12 meses na geladeira. Aí você pisou na bola mais feio. Crime de trânsito. Você foi caçada. Professor, eu fui caçado. Tudo bem, você ficou caçado, caçou. Depois que caçou, né, você vai ter que fazer um novo processo, todo novo processo, e você fica 24 meses daí, ó, para a sua reabilitação para ser condutor, né? Parágrafo 1º. São considerados infrações do examinador puníveis pelo dirigente do órgão ou entidade executiva de trânsito. Ou seja, vamos lá, infrações do examinador, né? O examinador pisou na bola, quais as penalidades que ele vai receber? Primeira, né? Quais são, né? O que é considerado infração? Induzir o candidato a erro contra as regras de circulação e conduta. Então, seria induzir o candidato a erro. Por isso que eu falo, tinha que ser filmado, né, cara, e gravado, né? Ó, faltar com o devido respeito ao candidato. Praticar atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio, contra a administração pública ou privada, né? Isso aqui são todas as infrações que ele vai sofrer. Professor, ele fez isso. Quais são as penalidades? Aí o parágrafo 2º vai falar as penalidades ao examinador. As infrações constantes no parágrafo 1º serão apuradas em procedimento administrativo, sendo assegurado o direito constitucional de ampla defesa e do contraditório, que determinarão, em função de sua gravidade, independentemente de ordem sequencial, as seguintes penalidades, né? Advertência por escrito, suspensão das atividades por até 30 dias, ou revogação da sua designação, que é a penalidade máxima, né? Ou seja, o examinador também está sujeito aí ao controle, público, da administração pública, tem que ter uma boa conduta, né? Então ele não é um cara, um tirano ali, ele recebe regras, né? Ótimo, né? Vem comigo, último artigo aqui desse capítulo, artigo 28. O candidato da ACC e a CNH, cadastrado no RENASH, que transferir seu domicílio ou residência para outra unidade da federação, lembrando que esse processo é de até 1 ano, terá assegurado o seu direito de continuar o processo de habilitação na unidade da federação do seu novo domicílio ou residência, sem prejuízo dos exames quais tenham sido aprovados. Olha que coisa interessante. Se está de Cuiabá, vai para São Paulo, vai para Salvador, não interessa. Se está num prazo, ele pode fazer lá e ele aproveita todas as fases que ele foi aprovado. Porque todas as fases são cadastradas, devidamente cadastradas e controladas no RENASH. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se também aos condutores que estiverem em processo de adição ou mudança de categoria. Ok, né? Então tá aí para a galera aí, né? E agora, professor, vem comigo. Candidato ou condutor estrangeiro, né? Então, esse capítulo aqui, ele foi todo ele revogado pela Resolução 360, né? E nós temos aqui, ó, Resolução 360, inclusive tem aula do professor Luiz aí, tá? Ó, dispõe sobre a habilitação do candidato ou condutor estrangeiro para a direção de veículos em território nacional. Professor, eu devo estudar essa Resolução 360? Vamos lá. Você só deve estudar a Resolução 360 caso ela seja cobrada expressamente no seu edital. Caso ela não seja cobrada expressamente, não há necessidade, né? Tá? E se tiver, se está cobrando, você pode ter certeza, essa aula já está gravada, eu já gravei essa aula, ela está na área do aluno, ok? Vamos dar uma olhada no horário aí, opa, 50 minutos de aula aí. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha e depois do intervalo, a gente volta aqui para finalizar a Resolução 68 e a gente vai reiniciar nos cursos especializados. Já volto.